Se você tem vários motivos, nós temos um também, né? Que é de iniciar um podcast aqui falando sobre, hoje, exatamente sobre consórcios, mas também de negócios, também da vida do empresário e também um pouquinho de marketing também, acho que a gente vai falar também, né, Marcos? Inclui meio que tudo, né? Um pouquinho meio de tudo, né? Então, hoje a gente tá com um convidado super especial aí também, que eu não sei se eu chamo de Max ou chamo de Pribe, né? Especialista aí em consórcios, né? Nós dois somos leigos de consórcios e hoje o principal assunto do podcast da Motivo, né? É realmente falar sobre consórcios. Tirar as dúvidas das pessoas que têm dúvidas sobre consórcio, os leigos, os mais entendidos, né? E ver se realmente a dúvida que mais acontece, que eu escuto muito, Max, consórcio é bom ou não é bom? É ou não é bom? Então a gente vai falar com o Pribe, vai falar com o Max Pribe, vai falar com o Marcos e agora vou deixar o Marcos ficar bem à vontade aí e dizer como ele está se sentindo do meu lado para falar. Pois é, né? Eu sempre estava do outro lado da câmera, né? Bom, mas meu nome é Marcos, então, eu e o Jackson, a gente vai entrar com esse canal de apresentação de negócios, experiências. Nosso primeiro convidado, Max, espero que tu goste desse primeiro episódio. É o piloto que a gente está fazendo, mas nos conta um pouquinho, Max. Quem seria o Max? Qual o teu nome? Experiência, profissão? Nos conta um pouquinho. Bora então, que nem o Jacques falou, o Max, o Pribe, né? Max Priebe, né? Trabalho com consórcio aí praticamente 10 anos no mercado, né? Resido em Santa Cruz do Sul há mais de 15 anos, sou natural da Serra, Sobradinho, Lagoa Bonita do Sul. Olha só. Venho lá do interior, né, Jacques? Eu acho que ninguém melhor do que você sabe o que é a origem do interior, me criei na lavoura também. E como todo mundo hoje tem sonhos grandes, né? A gente se move correndo atrás dos nossos sonhos. E esse foi um dos motivos que me trouxe a Santa Cruz do Sul, né? E não sei por que cargas d'água, há 10 anos atrás apareceu o consórcio na minha vida, né? E há 10 anos a gente atua nesse mercado de consórcio, é um mercado que eu particularmente sou suspeito falar, sou apaixonado, sou um dos grandes investidores em consórcio, né? Porque eu sempre digo, se o teu produto tu acredita, tu vai ser o maior consumidor dele. E hoje eu sempre digo, eu e a minha esposa, nós somos os maiores consumidores do nosso produto. Muito do que a gente tem hoje de patrimônio, de bens, veio através do sistema de consórcio. Quando tu veio do interior, tu já conhecia consórcio, não? Não conhecia consórcio. Já tinha chegado consórcio em Sobradinho? Não, acho que já tinha chegado, mas nunca tinha ouvido falar. Não é nem Sobradinho, é Lagoa Bonita do Sul. Lagoa Bonita do Sul. Não, realmente, Marcos, eu também sou cliente de consórcios, né? Já tenho consórcios mais tempo que tu, Max, né? Mas não sou um especialista em consórcio, Sim. mas eu já tenho consórcio há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Né? E descobri realmente uma fonte de renda, né? Se o cara também quer usar isso como uma ferramenta, uma fonte de renda do consórcio. Né? Então é bem interessante, né? O consórcio parece ser algo bem antigo, mas o consórcio não é, né? Isso que eu ia perguntar. Eu sou leigo nessa questão, vocês têm bem mais experiência do que eu, mas eu gostaria de entender assim, o que seria o consórcio? O que é consórcio? Tipo, se tu fosse me explicar em poucas palavras, assim. De uma forma muito simples, né? O consórcio, ele nada mais é que um grupo de pessoas, tanto físicas ou jurídicas, né? Que se reúnem com o mesmo propósito em comum, de aquisição de um bem. Bens móveis, bens imóveis, né? E por trás disso existe uma administradora onde faz toda a gestão desse grupo. Questão de inadimplência, questão de pagamento, mas de uma forma ele é basicamente isso. Por isso que não existe hoje o alto custo de um financiamento, porque o próprio grupo se autofinancia na aquisição dos bens. Então, bem simples, é uma forma programada do cliente adquirir um bem sem entrada e sem juros. Nos anos 60 começou o consórcio com um grupo de amigos, né? Foi nos anos 60. Num grupo de amigos, eles queriam comprar veículos, né? E fizeram um grupo de consórcio. Um Fusca. Fizeram um grupo de consórcios para fazer a aquisição de um veículo. Eram funcionários do Banco do Brasil, né? Tá, na época tinha uma limitação muito grande a crédito, né? Muito, né? Não vamos dizer que igual a hoje, mas hoje a gente sabe que existe uma limitação a crédito e quem tem acesso a crédito hoje, as taxas de juros estão muito altas e lá atrás, os funcionários do Banco do Brasil se reuniram sem uma estrutura, sem uma legislação por trás, criaram um grupo de consórcio, né? Para fazer a aquisição na época de um
Fusca. E quando a gente fala em consórcio, ele existe há muitos anos, né? Mas se nós pegar realmente a regulamentação do consórcio, a lei do consórcio foi 2008, 2009, criada em 2008 a lei e sancionada em 2009. É muito recente. Né? Sabe que a gente teve a ideia de falar sobre consórcio, Max, porque a gente sentou aqui algumas vezes, né? E conversou. E aí a gente via, eu vi nos olhos do Marcos quando a gente falava quais são as possibilidades que um consórcio dá, né? A gente via brilho nos olhos do Marcos. Ele já pensava em negócios, né, no futuro e realmente uma ferramenta de investimento, assim, de pensar no futuro junto com o consórcio. Mas quando a gente, e muitas pessoas que devem estar nos assistindo, escutam falar em consórcio, eu vejo as pessoas dizer, tá, mas consórcio? Mas eu vou contar com a sorte só, entendeu? Por que eu vou fazer um consórcio? São várias perguntas, Marcos, que de repente agora nós poderíamos, né, começar, Marcos, a perguntar para o Max, que é o que entende bem desse assunto, né? Mas, Max, só para te comentar, isso tudo que o Jackson falou, o motivo desse projeto que a gente está falando é porque quando a gente consome conteúdo na internet, conteúdo desses grandes investidores, é até uma crítica. O que acontece? Eles condenam ferronhamente o consórcio. Não, o consórcio é ruim. Por que tu vai dar dinheiro para outra pessoa cuidar do teu dinheiro? Mas eles só veem a parte negativa, né? E isso que o Jackson me mostrou. Ele me mostrou o outro lado. E a ideia desse programa mesmo é realmente trazer a questão do negócio, das opções que a gente tem de negócio, a realidade verdadeira, vamos dizer assim, literalmente, não aquela mascarada. O que acontece na ponta, né? Eu sempre digo, né? Hoje já mudou muito, a gente vê hoje muitas pessoas de referência no mercado falando de consórcio, mas no passado a gente via muitas às vezes aquela pessoa que queria ser um influencer falando de consórcio com a visão dele, com a condição financeira dele, né? Só que eu sempre digo o seguinte... Milionários. É isso aí. E só que hoje muitos milionários estão usando o consórcio para se alavancar, né? E quando a gente traz essa questão, tem muitas pessoas, a gente fala, consórcio não é investimento, tem muito aquela questão, né? Eu peguei esse tempo atrás uma economista, uma conhecida minha, ela disse, Max, dentro do Banco Central, né? Porque o Banco Central, ele tem, né, os produtos que são caracterizados como investimento, aquisição, e o consórcio, ele dentro do Banco Central, ele não é caracterizado como investimento, mas sim como um produto de aquisição, né? E na época a gente debatendo uma coisa bem bacana com ela disse, Max, mas consórcio ele não é um investimento dentro da caracterização do Banco Central. Eu disse, não, eu concordo contigo. Eu dei um exemplo, vamos voltar às nossas origens, né? Eu dei um exemplo para ela bem simples. Eu disse, plantar eucalipto é investimento financeiro? Não, mas dá dinheiro. Dá. Eu disse, não é o propósito, é sim a finalidade, fazer negócio. Então o consórcio hoje, ele dentro do Banco Central está caracterizado como aquisição de bens, mas quem souber utilizar ele vai se alavancar financeiramente, vai fazer bons negócios e vai ter bons lucros em cima disso. O que eu vejo muito quando as pessoas falam, o consórcio não é bom. Tem um preconceito grande, né? Tem um preconceito, mas o que acontece hoje? Qualquer coisa que tu não cuidar com atenção, não vai ser bom. Então, muitas pessoas têm o hábito de comprar um consórcio de qualquer pessoa, não saber exatamente como funciona o consórcio e não acompanhar o consórcio. Então, essa faz a grande diferença. Para mim, que sou investidor de consórcio, ali que está o ganho, ali que está o pulo do gato, que se diz, né? Porque se tu acompanhar, tu souber o grupo que tu entrou, tu estiver mensalmente acompanhando, como qualquer outro negócio, tu vai ter possibilidades maiores. Você tem uma assessoria. Se tu não tem assessoria e não tem atenção, aquele consórcio vai sendo, tu vai ter só uma possibilidade, que é o sorteio. Mais nada. Mas uma pergunta assim, vocês estão comentando, eu entendi um pouco, mas eu entendi então que o consórcio é um grupo de pessoas com finalidade para adquirir algo, né? Da mesma forma que tu está comentando do que é necessário para fazer um bom negócio, mas o que eu consigo adquirir dentro de um consórcio? Porque eu vi que é meio segmentado, né? Carros, me conta um pouquinho sobre isso aí. Vamos pegar hoje no contexto geral, vamos pegar um consórcio para o segmento de veículo. Né? Pode ser adquirido desde qualquer veículo automotor emplacado, moto, carro, caminhonete, ônibus, van. Dentro do nosso consórcio de veículo hoje o cliente ele pode usar para segmento de energia solar, pode ser utilizado para linha náutica,
lancha, jet ski. Também. Pode ser utilizado para área agrícola, né? Maquinário, por exemplo, o consórcio de veículo. O consórcio de veículo. Então, se a gente pegar um simples consórcio de veículo, ele abre um leque gigantesco. Quando a gente vai para o segmento consórcio de imóvel, ele pode ser aquisição de imóvel novo ou usado, construção, reforma, área urbana, área rural. Quem quer fazer alavancagem patrimonial hoje através do sistema de consórcio, né? Quem quer hoje, por exemplo, planejar uma aposentadoria à faculdade dos filhos. Eu tenho uma filha que tem 8 anos. Quando ela tinha 2 anos, eu fiz o primeiro consórcio pensando na faculdade dela, né? Lógico, o consórcio não está no nome dela, mas com 2 anos eu fiz o consórcio para a faculdade dela. Deixa eu voltar para a questão dos veículos. Agora eu quero comprar um jet ski. Perfeito. Como é que eu faço a alienação do jet ski? Quando tu faz a aquisição, existe ali a documentação da Capitania dos Portos. Tá? E automaticamente vai ficar em garantia um veículo dele. Ele vai ter que apresentar a documentação, né? Tudo certinho, mas o próprio veículo que ele tem pode ficar alienado. Não o jet ski. Não o jet ski. Porque ele não é emplacado, Isso, entendeu? isso né? aí. Então, na verdade, o que fica alienado é o emplacado. Isso aí. Então, mesmo se tu comprar um outro bem que está dentro do portfólio, mas que vai ser alienado, vai ser algum outro bem, na verdade, que tenha cobertura suficiente para que cubra o saldo devedor desse... Isso, para poder fazer a gestão do grupo, a garantia, se o cliente não vier a pagar, né? Interessante. Mesma coisa a parte de energia solar, né? Ele quer colocar energia solar. O próprio veículo dele vai ficar em garantia e ele coloca energia solar no imóvel dele. Show, esse aí eu não sabia. Também. Agora vamos lá, Max, eu preciso de um projeto maior de energia solar. Eu preciso fazer uma usina solar, que está muito em voga, né? Fiz uma há poucos dias agora, em torno de 270 mil. É isso aí. Nesse cenário, você pode usar as cartas de imóvel e deixar um bem imóvel seu em garantia. Uma casa, se a própria área onde você está instalando ela cobre a questão das garantias, né? Pode ser ela, mas digamos que você vai instalar numa área lá no interior, que seja 2 hectares, mas o valor agregado dela não é o suficiente para cobrir a dívida do consórcio. O Jackson vai deixar um imóvel dele na cidade em garantia. Tu vê só, a gente está fazendo um podcast falando de consórcio. Quando a gente iniciou, a gente falou que ia falar 40 minutos, né? E eu já tô vendo que não é bem longe. Assim. Né? Tem uma usina, tá? Num valor de 270 mil reais, para dar um exemplo bem prático para as pessoas que também estão nos assistindo. E eu fiz um financiamento com juro baixo naquela época. Eu posso substituir esse financiamento e colocar nele um consórcio? Fazer uma quitação. Uma quitação do financiamento que eu tenho? É um financiamento habitacional? Não. Hoje, qualquer quitação, é uma regra do Banco Central. A 285, a lei 285. Isso, pode-se quitar financiamentos habitacionais. Outro empréstimo, não. Por exemplo, hoje, às vezes, tem gente que compra imóveis através de cédula de crédito. Uma cédula de crédito ela é um empréstimo que o banco te faz para comprar um imóvel, né? Então ele não consegue usar para fazer a quitação. Agora, aquela pessoa que está nos ouvindo e ela tem um imóvel financiado através do sistema habitacional, ela pode usar o consórcio para quitar. Só do sistema habitacional. Habitacional. Tipo, isso. Hoje eu sou um investidor. Eu sou um investidor, estou comprando um apartamento aqui, um apartamento lá, e esses apartamentos são financiados. Fui contemplado num consórcio. Quero colocar num desses apartamentos o consórcio, eu não posso. Se essa aquisição não foi através do sistema habitacional? É um financiamento habitacional. Habitacional, acredito. ok. É que assim, por exemplo, não vamos citar nomes de bancos. Qual é a particularidade de um financiamento habitacional? Ele é pelo sistema... O banco. O banco, né? Mas, por exemplo, tem bancos que eles usam cédula de crédito. O que é cédula de crédito? É como se ele estivesse te fazendo um empréstimo com garantia de imóvel. Certo. Entendeu? Não. A origem precisa... Então, na verdade, eu entendi. Isso, porque o que acontece? O sistema habitacional, o sistema financeiro habitacional hoje, ele é regulamentado pelo governo. Né? Tanto que hoje tu pega... Todos os bancos têm a possibilidade, mas hoje quem mais trabalha com financiamento habitacional? Caixa Econômica. Quem trabalha mais hoje com a linha de crédito rural? Banco do Brasil. Porque existe uma regulamentação, existe uma limitação de taxa, existe um subsídio, né? Por quê? Aí a gente vai entrar em economia, né? O governo hoje, ele quer aquecer o mercado, ele libera dinheiro para o financiamento habitacional. Já uma cédula de crédito, não. Pode ser que o cliente pegou uma cédula de crédito e simplesmente alienou o imóvel dele. Porque eu li com atenção essa nova lei, a 285, né? Do consórcio, e para mim ela apareceu o seguinte, Max. Se hoje eu vou adquirir um imóvel de qualquer origem, eu estou fazendo um financiamento habitacional. O que não se enquadra é
quando a gente tem já um imóvel, faz um empréstimo e coloca aquele imóvel em garantia. Isso. Aí não se enquadra na quitação do consórcio. Isso aí. Só que tem banco que faz nesse formato a liberação de dinheiro. Sem o cliente saber. Porque daí ele pode praticar uma taxa de juro mais alta, ele pode fazer, dependendo do cliente, ele pode... O financiamento habitacional tem uma regulamentação para esse imóvel, é leilão. Tem todo um critério regulamentado hoje pelo governo. Então hoje tem banco que libera para aquisição de imóveis através de cédula de crédito. Então vamos lá, eu sou cliente do teu consórcio, Certo. Fui contemplado e eu gostaria de agora, na verdade, quitar um financiamento que eu tenho do imóvel. Qual é o passo que eu preciso dar contigo? É encaminhar a matrícula do imóvel para ti? Primeira coisa, para a gente avaliar se está dentro, você vai encaminhar a matrícula do imóvel, né, teu extrato da dívida e o contrato com o banco. A gente vai encaminhar para o nosso setor administrativo, eles vão fazer a análise e dizer, podemos encaminhar a quitação desse financiamento. A gente tem o nosso setor administrativo hoje, porque 99% hoje de quem trabalha com o consórcio, a gente é remunerado para fazer a venda do produto. A gente não é remunerado para fazer a parte administrativa. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, a gente mantém um administrativo que nessa hora a gente vai poder dar um suporte diferenciado para o nosso cliente, que é essa parte. Em vez do cliente criar toda uma expectativa, que daí entra aquilo que você falou antes, muitas vezes, mas consórcio é bom ou consórcio é ruim? Né? Vamos partir de um princípio que se alguém teve algum dia uma experiência ruim com consórcio, ele vai achar que é ruim. E não vamos tirar a razão dele, porque... né? Muitas vezes são vários motivos, né? A parte burocrática para tu transferir, a parte burocrática para transferir o imóvel, né? São coisas que de repente um cidadão normal ele não está habituado, né? Então ele vai sentir isso como uma coisa negativa. Às vezes ele adquiriu um imóvel na vida dele ou não adquiriu, então a gente tem muito uma preocupação na hora que o cliente contempla, senta com ele, por mais que na hora da venda a gente já explicou tudo para ele, a gente senta e direciona o cliente, porque eu digo nada pior que o cliente gerar uma expectativa diferente da realidade. Mas eu tenho uma dúvida, então. Vocês comentaram, aprofundaram bastante. E a dúvida que me surgiu, então. O consórcio é um grupo de pessoas que é feito para adquirir um bem. Certo. Concordo? Certo? Entende bem? E assim, se tu conseguisse me listar, Max, o que tu consegue comprar com consórcio? Tu me deu vários exemplos ali, mas se tu fosse me fazer uma lista direta, assim, o que tu conseguiria comprar com consórcio? Vamos lá. Veículo, carro, moto, caminhão, ônibus, van, a linha náutica. Segmento de veículo. Isso aí. Para a parte imobiliária, que daí seria... O cliente quer comprar um terreno, ele quer comprar uma área rural, ele quer comprar um apartamento, uma casa, ele quer comprar um sítio. Qualquer imóvel que tenha documentação regular, aí entra outra coisa importante, né? O cliente ele vai comprar uma área rural, já, né? E lá a área rural dele está toda em condomínio. É lógico que ele vai precisar regular isso. Ou ele está comprando um imóvel, esse imóvel não está averbado. Então, qualquer imóvel que esteja em condições de documentações regular, ele pode estar fazendo aquisição com consórcio. Só que aí o que acontece? Até então a gente está falando só de bens de aquisição, né? Só que daí a gente vai para um outro lado. Tem o perfil do cliente que ele quer fazer um consórcio para guardar um dinheiro e pagando uma parcela para ter a disciplina financeira. Quando ele contempla essa carta, ele não quer usar, ele quer vender a carta. Ele quer ganhar um lucro com a venda da carta. Aí isso é um outro plus que a gente oferece. A gente garante a recompra para os nossos clientes das cartas deles, né? Então ele não se preocupa. Se ele contemplou, ele quiser vender, a gente recompra a carta dele. Isso é uma política da empresa de vocês, né? Nossa. Mas não é uma política de hábito das empresas de consórcio. Não, se tu pegar num contexto geral, é pouquíssimas que fazem isso. Que tem esse, na verdade, é um produto da empresa. Isso aí. Não é do padrão do consórcio. Não. Por exemplo, é da administradora que faz isso? Não. É a nossa corretora hoje, né? O Marcos tem um consórcio, contemplou, Max, eu não quero comprar, eu quero vender essa carta, né? Ele simplesmente vai assinar o termo de transferência e o dinheiro vai cair na conta dele. Mas então, para eu resumir, então, veículo, terrenos, casa. Vamos separar assim, segmento de veículos, tá, que entra toda essa lista que eu falei, segmento de imóvel, que entra toda essa lista que eu falei, de aquisição, compra, construção, e a parte de investimento, vamos separar que é aquele cliente que quer ganhar dinheiro vendendo a carta contemplada. Daí um outro... um outro plus, o cliente que, por exemplo, outra coisa bacana que a maioria das pessoas não sabe, né? Eu contemplei um consórcio, eu não quero usar... Enquanto eu não uso essa carta, eu ganho uma rentabilidade mensal livre de imposto de renda, não sobre o que eu paguei, mas sim sobre todo o crédito, né? Então... Uma aplicação financeira ele fica, né?
Só que qual é a diferença, Jacques? Vamos pegar... o Jacques tem uma carta de 200 mil e ele investiu 5 mil nessa carta e ele contemplou. Enquanto você não usar ela, você não vai ganhar rentabilidade sobre os 5, mas sim sobre os 200. Ela está contemplada. Está contemplada. Então, mas você está ganhando, teoricamente, uma rentabilidade sobre o dinheiro que você não pagou. Aí, como um bom contador, aí eu te diria aí no ano que vem, quando subir a prestação do consórcio que eu estava pagando, sim, e o bem tá ali já, valeu a pena? Valeu a pena, porque o que acontece? Hoje nós temos, né, uma rentabilidade de 0,8, 0,9, livre de imposto de renda. 8 a 9% ao ano, e tu depois o NCC vai ser 4, 5. Isso aí. Ainda... E o bacana é que tu tá ganhando juros sobre juro, né? Sim. Tá? Hoje nós temos planilhas que demonstram que é interessante. Lógico, daqui a pouco o Jacques vai dizer, Max, mas eu com o meu conhecimento técnico do mercado imobiliário, eu pegando esses 200 mil, acho que vai rentabilizar mais. É o que a gente fala, o consórcio ele é importante tu saber para que tu quer ele. Então, assim, se tu tem aquela motivação, ela é veículo, ela é imóvel, ela é investimento, se tu vai comprar um consórcio meio que no cego, entendeu? Mas então, assim, ó, vamos dar um exemplo no teu caso. Perguntas práticas, porque tu já tem experiência de 20 anos aí. O teu consórcio, teu primeiro consórcio, qual foi o objetivo? Compra de terra. Compra de terra, tá. E comprou o consórcio, como que funcionou e funciona a parte da contemplação dele? Como é que foi um exemplo do teu primeiro? Eu sempre tive o hábito de procurar bons grupos de consórcio, né? E não esperar por sorteio. Sempre como investimento, mesmo que eu queria comprar um terreno, uma área, mas sempre imaginando, Max, qual é o grupo que os lances estão menores? Então, porque eu podia fazer um investimento de 500 mil e eu tinha só 200 mil para dar. Então, eu entrava no consórcio para não buscar o financiamento e dava um lance ali o suficiente para poder. Então, eu estudava junto com uma empresa o tipo de grupo que eu podia entrar, onde eu tinha a maior possibilidade de ser sorteado ou contemplado por lance. Porque, e o que é dar o lance? Porque hoje, assim, o que acontece, tá? Como o Jacques falou, hoje as contemplações do consórcio vão acontecer por sorteio, pela Loteria Federal. Então, vamos pensar que tem aquele cliente que não tem os 200 mil do Jacques. Né? Então ele todo mês vai participar da assembleia e vai ter o sorteio, né? É importante frisar que só participa do sorteio quem está com a parcela em dia. Então as pessoas falam sorte, não, é organização financeira, é disciplina financeira, mas é sorteio pela Loteria Federal, tá? Se atrasou já não concorre. Parcela vence dia 10, pagou dia 11, tá pago, mas ele não participa da assembleia. E hoje a gente sabe que o brasileiro tem uma tendência a pagar 1, 2, 3 dias depois, tá? Principalmente quem faz consórcio por fazer, para economizar ali, para deixar... tem inadimplência, né? Isso aí. Assim. E aí o que acontece? Existe a modalidade de lance, que o quê? Existe 2 formas de contemplação por lance. Essa que o Jacques está dando como exemplo é o lance livre. Imagina um leilão, ninguém sabe quanto cada um ofertou. O maior lance ofertado é contemplado naquele mês. Né? E o Jacques também não precisa tirar o dinheiro do bolso, né? Daqui a pouco, falando para quem é leigo, é só uma intenção de lance no sistema. Se a pessoa vier a contemplar, ela tem 2 dias para efetuar o pagamento. Se ela não contemplou, ela nem vai tirar recurso do bolso dela. Ah, entendi. Então vamos supor, é uma intenção. É uma intenção. Não necessariamente já deposita o dinheiro. Não. Você ofertou o lance ali via aplicativo, né? E por isso que eu digo, porque é uma dúvida recorrente das pessoas. Eu já tenho que pagar? Não. O pessoal vai lá, oferta o lance, não contemplou, não paga. Tá? Só que aí nós temos uma outra modalidade que são os lances embutidos, alguns diferenciais nossos, lance fidelidade 1, lance fidelidade 2, por exemplo. Nós temos um lance fidelidade 1 que só participa os clientes que têm 6 meses de parcela paga em dia. Então imagina um cliente que ele atrasa uma parcela, para ele participar dessa modalidade ele vai ter que pagar quantos meses de novo? Daqui 6 meses. Nós temos o segundo lance fidelidade, o 2, o cliente tem que ter 12 meses de parcela paga em dia. Então imagina um cliente que atrasou uma parcela. Tu vai excluindo. Tu vai criando um funil e valorizando os bons pagadores, quem tem disciplina financeira. Então, mesmo o Jacques, ele usava o quê? Alavancagem patrimonial. Tenho 200 mil, mas eu vou fazer 500. Tenho 250, eu vou fazer 500. Nós tínhamos aqui um roteiro bem amplo de consórcio, né? E a gente já está entrando direto no, né? no foco. E aí, quando a gente começa a conversar, a gente já começa a perceber que tem mais perguntas. Né? Então, mas tudo voltado, Max, à questão de tu avaliar realmente para que tu quer o consórcio. Sim. E realmente procurar alguém que tem conhecimento de consórcio para tu iniciar no lugar certo. Sim.
Porque existem grupos de 1.000 pessoas, existem grupos de 500 pessoas, existe grupo de 2.000 pessoas. Então, um grupo de 2.000 pessoas que tem 5 possibilidades de ganhar é melhor que um grupo de 500 pessoas que tem 2 ou 1 possibilidade só de ganhar. Então, são avaliações, o consórcio, para quem realmente quer investir em consórcio, precisa avaliar bem o que quer primeiro, depois realmente procurar uma empresa boa, que tenha realmente suporte, para sim se informar sobre isso. Fazer consórcio por fazer, sinceramente, entra no grupo de 80, 90% das pessoas que depois sentem que consórcio não valeu a pena. Eu faço um comparativo, Jacques. Vamos pegar um exemplo. Seguro, não é? Normalmente, o seguro, as pessoas não querem ter um corretor para dar uma assessoria personalizada. Eu dou um exemplo, consórcio é a mesma coisa. Se vocês apertar, Max, o que vocês vendem além de consórcio? Consórcio. Nós somos especialistas em consórcio. A gente não trabalha com outro produto financeiro. Porque se tu trabalha exclusivo com aquilo ali, tu vai conseguir dar uma assessoria. Agora, tu imagina eu ter um leque de 10 produtos para me oferecer. Qual que eu vou oferecer para o meu cliente? Qual que eu vou entender? Qual que eu vou estudar mais? Um corretor de seguro, ele é o corretor de seguro. Isso. E existe o corretor de consórcios? De consórcio. Por exemplo, hoje nós somos uma corretora de consórcio. Corretora de consórcio. Né? Hoje, por exemplo, a gente está sempre... Então eu vou dar um recado. Não façam seguro com banco, não façam consórcio direto com banco. Façam com corretores de seguro e corretores de consórcio. Só para eu entender, então, é tipo a bolsa de valores. Tipo, tem a bolsa de valores. Se eu compro a mesma ação com o banco, ela precifica a ação. Um exemplo simples assim. É tipo isso. Na verdade, entra o que o Jacques falou. Se o cliente vier fazer um consórcio com a nossa empresa ou com qualquer um de nossos consultores... Vai pagar menos. Não é que ele vai pagar menos. Ele vai ter uma assessoria, ele vai ter um estudo de grupo. A tabela é uma só. A tabela Nesse caso, é precificado. Na verdade, é um serviço personalizado. Gente, vamos lá. Tem cliente que às vezes me chama sábado de tarde, a gente vai responder. Né? Aquela questão do setor administrativo. É ter um setor administrativo que vai te responder via WhatsApp. Tu vai no site hoje de uma empresa, vamos dar um exemplo, Banco Brasil. Tu vai lá, faz teu consórcio todo pelo sistema. E custa a mesma coisa que tu procurar um corretor que é representante do consórcio, o custo é o mesmo. Mas a assistência... Aí que eu digo a grande diferença, entendeu? Tu tem um computador que não te dá conhecimento suficiente. Nós estamos aqui falando de consórcio, tem um monte de gente que fala merda de consórcio. Não tem conhecimento. Mas por um lado é bom. Mas tu sabe por que eu digo isso, né? Vamos pegar... hoje as pessoas estão cada vez mais educadas financeiramente, tá? Hoje, quando tu pega alguém que teve uma experiência negativa. Vamos lá, gente. Toda semana eu pego gente que pegou alguém com uma promessa de consórcio. Tá? Esses dias atrás eu peguei um rapaz que me ligou. Acontecia muito antigamente, né? E ainda compra o consórcio de mim que tu vai estar contemplado em tantos dias. Esses dias, me paga 30 mil que eu tenho uma carta já contemplado. E as pessoas vão porque as pessoas têm a necessidade. Então assim, hoje imagina uma pessoa que ela foi lesada por alguém, ou por uma promessa, ou de algum outro formato. Ela vai colocar o consórcio no bolo e vai dizer que consórcio é ruim. Porque ela fala pro amigo, pro primo, pro vizinho, né? E generaliza aquilo. Mas quando tu começa a entender, ainda que entra o que o Jacques falou, quando tu começa a entender do produto, né? Conversar com alguém que é especialista, e eu sempre falo o seguinte, quando eu faço algum atendimento, ninguém é obrigado a fazer nenhum negócio ou fazer um investimento, mas entenda, se aprofunde, né? Porque hoje as pessoas, às vezes, elas têm preguiça de buscar informação. Mas é isso que vai fazer ela fazer bons negócios e ter a tranquilidade. Nós temos aqui nós fizemos alguns questionamentos, algumas coisas, né? Essa flexibilidade, então, para tu comprar um bem, ela existe, né? É o que tu falaste, né? No imóvel, que basicamente são 2 modelos de consórcio, imóveis e veículos, isso né? Aí, os que isso são aí. mais. Então tem realmente a flexibilidade. Tu reforma. No caso da reforma, tu pode pegar hoje um prédio que tu não tem alienação alguma, tu joga o consórcio para dentro, reforma ele e esse prédio será o alienado. E ele vai ser... Né? Então tem uma flexibilidade bem boa, né? Eu vi que nos veículos também tem uma flexibilidade grande, né? Mas me explica um pouquinho a questão do juro. As pessoas dizem, não tem juro. Tem juro, não tem juro. Como é que tu interpreta essa questão da taxa de administração que é cobrada? Que nesse tempo atrás um cliente me disse, Max, mas eu vou pagar um pouco a mais, então tem juro. Cara, se tu quiser considerar juro, não tem problema.
Porque vamos pegar um exemplo hoje. Nós temos uma taxa administrativa, vamos pegar no mercado de imóveis, tá? Que ela é de 0,13 ao mês, tá? Então, assim, o cliente pegou ali 200 mil. Tu fala de 0 a 13, mas aí o leigo chega lá e qual é a total? Vamos pegar hoje 22 mais um de fundo reserva. Isso aí, 22. Então, vou pegar hoje 200 mil. Ele vai pagar 246 no Vamos final. fazer com a carta de 100, que é prático para a pessoa Maravilha. se ligar. Então, hoje 100 mil, 123 no final. Agora, vamos pegar dois comparativos. Ele vai lá no banco e simula 100 mil no financiamento. Paga 200. Tá? Dá mais, Marcos, hoje. Qualquer porque são 180, 200 meses. Qualquer simulação hoje em 180, 200 meses vai dar 250 mil. Se hoje o cliente, você que está assistindo, vai lá no site da Caixa e faz uma simulação. Em 360 meses vai passar de 300 mil. Imagina. Aí eu vou fazer uma pergunta. Eu sou um investidor, me apareceu uma barbada agora. Vou comprar um imóvel e o cara me diz o seguinte: não, esse imóvel está pronto, mês que vem tu vai começar a poder alugar ele já. Certo. Aí eu procuro o quê? Um financiamento ou um consórcio? Pensando que esse aluguel vai pagar a prestação para mim. O que tu faria, Max? Vamos lá. É aí que entra o atendimento personalizado. Se eu chegar e o Jackson dizer, Max, tá aqui uma grande oportunidade, eu não posso perder. Tá? E o Jackson não tem o recurso para dar o lance livre, tá? Lembrando, porque se ele não tem esse recurso, não tem como nós garantir uma contemplação no mês seguinte para ele. Sim. Então, porque o que a gente vê no mercado é que se tu tem que ter pelo menos 35 mil reais para contemplar 100 mil. Isso aí. Então, assim, e o Jackson não tem essa condição. Eu vou dizer, Jackson, então, né, eu não consigo te ajudar, né? Porque tem muita gente que vem querendo uma solução. Se ele vai financiar, ele já vai fazer um consórcio pensando em quitar, ok. Mas se a pessoa lá procura um consórcio e ela precisa o crédito de imediato, ela vai precisar de dinheiro para contemplar. Então, tu, nesse caso, teria que ser o financiamento. O financiamento. Não é o caso. Porém, o que eu faria, né, nessa situação? Se o negócio é de ocasião, né? Se não é de ocasião, né? Se é de ocasião, eu vou financiar, ok, mas eu já vou fazer um consórcio para quitar esse financiamento. Porque nós temos os dois. Aí, nós temos os dois lados da coisa. Uma questão é o consórcio e uma questão é o investidor. Né? Então, o que a gente tem um hábito de fazer o investidor? Entender quanto vai custar no final da história. A operação. Só que se eu estou comprando um imóvel que vai me custar 200 mil reais, ele vai me dar lá 1.500 de aluguel e a prestação do financiamento me diz que vai ser 1.500, mesmo que eu pague 300, 400 mil reais, quase não está custando nada para mim, vamos dizer assim, né? Só que o financiamento ele demonstra, Marcos, essa diferença, que a prestação não vai ser 1.500, a prestação vai ser 3 mil. Aí vem a grande sacada de tu pegar esse negócio de ocasião, fazer o financiamento, se preocupar que ele seja habitacional, tendo a orientação de um corretor de consórcios, né, para ter essa garantia que ele é habitacional, e aí tu vai para o consórcio. Porque o consórcio ainda ele tem a meia parcela, que é pequenininha. Né? Hoje um consórcio de 100 mil, ele te dá uma parcela de 341, 350 reais. Então vamos dizer assim, no momento que tu tiver uns 60 para 200 mil, 60 mil reais, tu teria condição de contemplar aquilo que tu precisa para quitar o financiamento. Ou até, né, Jackson, vamos pegar uma outra questão, né? Se a pessoa, daqui a pouco ela não tem para contemplar, mas ela tem para comprar uma carta contemplada, né? Também é uma possibilidade. Por isso que eu sempre falo, o importante é sentar e avaliar. Tu sabe que eu acho que a carta contemplada ela é mais uma questão de investimento que de próprio consórcio. Sim, vamos dizer, o assunto. Sim. Porque é que nem assim tu discutir o juro. Sim. O juro tu discute o seguinte, 3% é um juro caro para ti por mês? Depende do que ele vai fazer com esse dinheiro. Eu sempre imagino. Essa é a resposta. Eu quando tinha minha lojinha lá de material de construção, um dia, eu nunca me esqueço, peguei uma taxa de juros de 4% ao mês. E o cara olhou para mim, mas tu é doido, cara. Mas eu comprei um lote de ferro de construção que ia aumentar 15. E eu sabia que eu ia vender em 60 dias e eu podia quitar o financiamento. Entendeu? Então, é a oportunidade, às vezes, não é o juro que é caro, ou a taxa de administração, às vezes, que é cara do consórcio. Mas é a oportunidade que tu tá buscando. Vamos fazer o seguinte, desculpa te cortar, mas assim, vamos na prática. Um exemplo na prática de um exemplo. Então, um exemplo no caso. Eu quero comprar um carro, tá? Desejo comprar um carro de 100 mil para deixar um valor redondo. Sou leigo, primeira vez em consórcio, chego para ti, Max, o que tu faria?
qual que seria os primeiros passos? Para as pessoas entenderem realmente como que funciona na prática, essa questão. A primeira coisa que eu ia precisar entender é qual a tua urgência nesse veículo. Né? Comprar esse veículo de 100 mil é um planejamento que você está fazendo, né? Que você quer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 6 meses, daqui 3 anos, comprar esse veículo. Ou não, Max, eu preciso comprar um veículo de 100 mil daqui 2 meses. Vamos lá. O brasileiro é imediatista. Eu quero daqui a 2 meses. Daqui 2 meses. Ok, vamos entender. Qual é a outra opção que você viu além de consórcio? Você já viu quanto é que está custando o financiamento? Porque eu sempre digo, uma coisa é o querer daqui 2 meses. Outra coisa é ter possibilidades para daqui 2 meses, né? Então, daqui a pouco é entender realmente qual o teu cenário hoje. Entender se você tem o recurso para dar de lance, se você tem, no nosso caso, a gente aceita o veículo usado como lance, você tem um veículo usado como lance. Outro exemplo, você precisa 100 mil líquido. Então não faz uma carta de 100, entendendo que tem a questão do lance embutido, onde o cliente pode usar 30%, vamos fazer uma carta de 150 mil, onde todo mês você vai usar 45 mil da tua carta de lance, então você já não vai ficar só no sorteio. Então dentro disso é realmente entender. E se o cliente, eu sempre falo o seguinte, às vezes a gente tem que dizer para o cliente que o consórcio não é para ele. Se você chegar e dizer, Max, eu preciso de um carro daqui 2 meses, porque eu preciso para começar a trabalhar, entrar no lugar, tal situação, não tenho recurso para lance, vou dizer, cara, eu até posso te vender, mas eu não vai dar garantia. Não tem como dar garantia. E se você que está ouvindo, você pegar alguém que só quer te dar garantia, meu amigo, é aquela pessoa que só está preocupada em vender para ganhar e não atender a tua necessidade. Fala muito em lance embutido. Né? E quando a gente vai num consórcio, eu sempre indico às pessoas, procura um corretor de consórcio e veja em que nível tá os lances. Então, mais ou menos hoje, né, Max, o veículo está em torno de 60% dos lances. Então, se eu quero um carro de 100, se eu tiver 60 mil reais, eu pego um carro de 100. Né? Mas não, tem a oportunidade de um lance embutido. Então aí tem uma prática que eu não sei se cabe entrar aqui na nossa, né, que é um consórcio, tu fazer um consórcio de 125 mil, né, e tu usar o lance embutido também para sobrar um valor maior, aquele valor maiorzinho. Então é uma questão que eu não sei se cabe num podcast, porque é um pouquinho mais complexa, né? Eu sempre digo, quando tu começar, é bastante informação, mas hoje, num contexto geral, o que a pessoa precisa entender? Que ela poderia fazer um consórcio de 125, 140 mil, eu vou usar 40 mil hoje da minha carta, que seria o lance embutido, e eu vou usar mais ali, vamos lá, mais 40, mais 30 mil de recurso próprio, né? Para acelerar a contemplação. Vamos bem para a prática, Marcos. Max, eu quero um carro de 100 mil. Certo. Tá? E o que eu preciso fazer? E o que eu preciso ter no meu bolso para comprar esse carro de 100 mil? Então vamos pegar hoje, que nem você falou, hoje gira na faixa de 60%, certo? Se a gente pegou hoje uma carta, vamos pegar 150 mil. 60% de 150 mil, vamos lá, 90 mil. Eu vou usar 45 mil da carta. Eu vou precisar de mais uns 45 a 50 mil de recurso para mim poder contemplar essa carta. Então nós estamos saindo dos 150 mil, 45 do embutido, 50 mil reais meu. E sobrou 105 líquido para ele comprar o veículo. Então na prática nós estamos falando que em torno de 50% do valor que tu precisa para tu ser contemplado meio que imediatamente, isso. Que não é uma garantia, no consórcio não tem garantia, pode ter um maluco lá que deu 70% de mas lance. Tu não precisa desembolsar o valor disso. Não, sempre é uma intenção. É uma intenção. Se eu tenho intenção, posso testar. E aí quando a gente entra na parte de veículos... Tem intenção e tem dinheiro. Se a intenção acontece, depois tu tá ali, né? Mas também não tem perigo nenhum, né? Tu tem que ter o... E eu sempre digo, o consórcio de veículo, ele tem um ciclo. Marcos, quantos veículos tu já comprou na tua vida? Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar que quando o cliente ele comprar o primeiro veículo com consórcio, e se ele tiver a disciplina de comprar o veículo, e quando ele já comprar, ele já fazer um consórcio para a próxima troca futura, ele nunca mais vai usar financiamento. Por quê? Porque ele já está programando. Então, assim, ao mesmo tempo que o brasileiro é imediatista, nós precisamos mudar um pouco essa cultura. Eu não sei se não é essa, não se usaria agora nesse momento, advogado do diabo. Pode usar isso no podcast? Pode. Então assim, mas por que se eu estou programado
Entendeu? Comprei um carrinho, tô programado, sou um cara organizado, já quero pensar no próximo carro, vou fazer um consórcio, eu posso fazer uma aplicação financeira do meu dinheirinho para botar lá. Por que eu ia fazer um consórcio? Porque Tenta me convencer, Max. Não, claro. Vamos pensar o seguinte, que para te juntar o capital, vamos pensar num consórcio hoje de 100 meses. Vamos pensar que para te juntar esse capital, você vai levar 100 meses. Certo? Pensando que você pode fazer o consórcio daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você já está com essa carta contemplada. Considerando que eu tenho sorte. Então. Isso. E daqui a pouco você vai dizer, eu não vou precisar esperar mais os 100 meses. Ou daqui a pouco eu vou deixar essa carta aplicada rendendo juro, ou daqui a pouco eu vou comprar um segundo carro, ou eu vou vender essa carta e eu vou ganhar um lucro na venda dela. Então, você vai adiantar essa tua compra, ao invés de tu esperar pro final do prazo. Eu vou te dar um exemplo bem clássico que aconteceu comigo, um cliente o ano passado. Qual o prazo máximo de carro? Por exemplo, depende de valores, né? Valores menores a gente tem até 100 meses e valores maiores a gente tem até 120 meses, tá? Mas o prazo também o cliente ajusta. 100 meses. E aí entra um outro detalhe. Eu vou pegar um cliente meu, não vou citar nomes, que ele fez uma aquisição de um terreno ano passado aqui em Santa Cruz do Sul. Eu não comprei terreno. E ele tinha dinheiro para comprar o terreno à vista, 700 mil, tá? Olha o que ele fez. A gente estruturou uma contemplação para ele através do lance livre, onde ele gastou em torno de 370 mil, mais que 50% para contemplar, porque ele queria rápido, tá? Mas o que foi a matemática dele? Ele gastou 370 de lance, então do capital que ele tinha, sobrou 330. A rentabilidade dos 330 paga a parcela do consórcio hoje. Imagina. Quer dizer que o terreno dele custou apenas 370. Então, mesmo hoje, quem tem capital à vista, às vezes faz a conta. Mas por que eu vou fazer um consórcio? Por que eu vou dar lance? Porque às vezes, se descapitalizado um dinheiro que você tem, ganhando 0,8, 0,9, a gente não está com projeção de Selic a 15%? Tá? Então, o que acontece? Se descapitalizado um dinheiro líquido que tem hoje, existe um preço, porque você está ganhando uma rentabilidade sobre aquele dinheiro. Eu vejo que, para quem está um pouco estruturado, o consórcio fica melhor ainda. Lógico. Né? Para pessoa que quer iniciar um pouquinho mais difícil. Na real, para pobre tudo é mais difícil. Mas eu posso falar uma coisa para você, gente? Eu vou contar a minha história, assim. Eu sou suspeito de falar, tá? Eu acho que é válido aqui. Eu e minha esposa, a gente veio para Santa Cruz do Sul, eu sempre brinco com uma mão na frente e outra atrás, tá? Eu nunca me esqueço, quando a gente veio para cá pra gente comprar um sofá, uma mesa, quem nunca ouviu falar dos Pronaf? Sim. Sabe os pronafão que tu fazia, né? Que daí tu botava umas juntas de boi, resumindo, o dinheiro não era para aquilo, tá? Pode falar isso aqui? Pode, né? Daqui a pouco a PF tá aí. Tá aí. Resumindo, tá? Então a gente veio, comecei a trabalhar com consórcio, fiz o meu primeiro consórcio. Fui pagando. Eu tinha condição de dar lance na época, Jackson? Não tinha. Eu não vou me lembrar o prazo que eu paguei para contemplar, mas eu fui pagando. Eu contemplei aquela carta no lance embutido, né? Sem tirar nem R$1 do meu bolso, só usando embutido. Na época, 220 mil. E comecei a procurar imóvel. Cheguei numa dita casa, tá? Um proprietário da cidade muito conhecido, também não vou falar. E eu fiz uma proposta para ele, né? Era 260 mil a casa, ok? 220. Comprei a casa por 220 no consórcio e fui pagando meu consórcio. Nesse meio tempo, eu contemplei uma outra carta minha. Eu fiz uma aquisição de um terreno por 117. Pagando a minha casa, um terreno por 117. Passou 4 anos eu nessa casa, eu vendi ela, Jackson, por 350, tá? Faltava ainda 30 mil para mim quitar do consórcio. Quitei os 30 mil, sobrou 320. Peguei os 320, peguei mais um capitalzinho que eu tinha e construí em cima daquele terreno. Só que aquele terreno, na época, era dentro de uma área valorizada na cidade, né? Então, assim, hoje a minha casa, não sei dizer, mas deve valer uns 900 mil, 1 milhão. Mas se eu olhar o que eu botei de capital, 450 mil, 500 mil. Então, isso é uma alavancagem patrimonial. Eu, na época, não tinha condições de dar lance. Então, eu sempre falo, aquela pessoa que não tem condições de dar lance, ela vai ter que optar, porque ela tem 3 formas hoje para comprar um imóvel. À vista, financiamento ou consórcio. Se a pessoa está nos ouvindo, ela não tem dinheiro à vista, financiamento ou consórcio. Financiamento hoje, 30% de entrada no mínimo. Essa pessoa ela não vai conseguir financiar em 180, 200 meses, ela vai ter que financiar em 360 meses, ela vai pagar 13 imóveis. Então, muitas vezes vale a pena se programar, mesmo colocando o custo que ela vai ter de aluguel nesse período, ainda o consórcio, se demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5, vale a pena. Hoje, a gente consegue demonstrar matematicamente que se o cliente ele pagar metade de um consórcio para contemplar,
se ele pagar, ainda valeu a pena ele esperar do que entrar para um financiamento. É que vendo isso que tu tá mencionando, o consórcio é tão bom, é bom para uma alavancagem financeira, mas também, de certa forma, é para quem não tem uma perspectiva salarial, né? Porque uma pessoa, vamos supor hoje, 80% dos brasileiros tem um ticket de salário, 2, 3 salários mínimos, com uma parcela de R$350, tu tem uma progressão de uma alavancagem financeira, né? Uma alavancagem de 100 mil reais. De 100 mil reais. Então, 100 mil reais para quem ganha. Ou para compra de uma casa própria. E aí entra o que o Jacques estava falando. Eu sempre digo, existe 2 cenários. O ideal. O ideal era o Max lá atrás ter começado com uma carta, né? Quando eu iniciei minha vida financeira, fiz meu primeiro consórcio de 600, 700 mil. Mas não era o que me possibilitava. Então, o quão é importante começar. Indiferente da realidade, começar. Eu sempre digo hoje, eu falava antes pro Jacques, eu suspeito de falar, eu trabalho com consórcio, mas todo brasileiro deveria ter um consórcio, tá? Para investimento, para pagar uma parcela, para se alavancar financeiramente, para ter a disciplina financeira de guardar. É que volta a falar que tudo é igual a outros negócios. Tem que dar atenção, tem que dar atenção, dedicação, e quando tu fizer o primeiro, quando tu comprar a primeira motinha da tua vida, para comprar a segunda é bem mais fácil. Tu tem a primeira para dar entrada. Exatamente. Primeiro carrinho da tua vida, tu tem o teu carrinho usado para dar entrada no próximo. E o consórcio ele é a mesma coisa. No momento que tu for contemplado em um deles, entendeu? Tu começa a ter sucesso, começa a gostar daquilo ali e começa a conseguir alavancar. Tu entrou num ponto que eu queria ver, essa questão da entrada, que o Jacques comentou. Eu tenho um carro e gostaria de dar a entrada, meu carro está quitado, e gostaria de dar a entrada do meu carro no consórcio. Como que funciona isso aí? Você pode dar ele como lance. Como lance? Como lance. A única coisa que tem uma regra, né? Tu não pode ultrapassar 50% do valor do consórcio com o teu veículo. Então, uma carta de 100 mil, tu poderia usar no máximo 50 mil do teu veículo. Então, o que a administradora vai fazer? Ela aceita você ofertar o teu veículo como lance e te deixa andando. Digamos que você contemplou apenas com o teu veículo, tá? Só para um exemplo mais claro. Ao invés da administradora te liberar uma carta de 100, ela vai te liberar uma carta de 50, né? Os 50 mil que tu deu vai abater tanto do crédito quanto da dívida. Você vai pegar a tua carta de 50 mais o teu veículo, vai numa revenda e compra o carro de 100. E você ainda continua andando com o teu veículo, mesmo usando ele como lance. Você tem 2 meses para fazer essa compra. Cândido, tu já escutou isso aí, Cândido? É uma praticidade. Tem muitas que acabam aceitando o veículo como lance, mas elas recolhem o veículo. Né? Nós não temos a pretensão de nos tornar uma revenda, uma concessionária. Então a gente deixa. Mas existem os 2 modelos. Existem os 2 modelos. Né? A gente tem a pretensão que o cliente adquira o bem dele. Então a gente deixa ele andando, inclusive, com o veículo. Mas então, para eu entender, eu tenho um carro quitado, eu quero dar ele como lance. Como lance embutido. Isso? Eu dou, vamos supor um exemplo, tenho uma carta de 100 mil, meu carro vale 40. Ok. Não passou de 50%, está aprovado. Como que isso se sucede, então? Tipo, na prática. Na prática. A gente vai fazer o lance normal no sistema como qualquer outro lance, tá? Vai transformar isso em parcela. Você contemplou, você vai simplesmente mandar o DUT do teu veículo para a administradora, comprovando que você tem ele, tá? Ela vai confirmar a contemplação e você vai ter 2 meses para fazer a troca. E aí você precisa comprovar a venda dele. Tu não pode, agora eu vou pegar um... E continuar andando. Eu vou pegar era 100, né? Eu vou pegar um carro de 60 e vou continuar com outro carro. Você obrigatoriamente tem que comprovar a venda dele, porque você não seria injusto com os outros participantes do grupo, né? Então você precisa comprovar a venda. Não precisa ser propriamente na revenda onde tu comprou. Pode ser para outra pessoa. Eu vendi pro Jacques, tá lá, tu comprovou a venda dele e tá tudo certo. Isso é uma coisa importante de também falar para as pessoas que querem ter curiosidade sobre o consórcio. O consórcio, ele é um grupo de pessoas e é administrado. Então ele não tem exceções. Né? Não tem exceções. Ele não tem aquela negociação para aquele um ou para aquele outro. Também, né? Para cada um. Né? O consórcio ele é uma coisa muito segura, muito fiscalizada, e as regras estão lá no Banco Central de cada administradora, como ela vai atuar. Isso. E hoje o quão é importante tu procurar um administrador de confiança, não só a questão de um corretor como a gente, né, mas um administrador de confiança, porque assim, vamos falar, Jacques, hoje o consórcio ele tá muito em alta, eu tô 10 anos no consórcio, então teve épocas que ninguém queria saber de consórcio, mas então assim, brota pessoas oferecendo consórcio de tudo quanto é lado, né? Por que não conversar com alguém próximo de você, com alguém que você tenha, que conheça, entendeu? Então assim, e uma administradora também é importante, alguém que seja relevante no mercado. O que tu diria assim, alguns itens que são importantes para o cara fazer uma boa escolha
de um administrador de consórcio. Vamos lá, a gente não sabe da onde que todas as pessoas estão nos ouvindo e nos vendo, né? Você pode entrar hoje no próprio site do Banco Central, ali você vai ter a relação. Sobradinho é grande, entendeu? Tu tá agora no podcast da Motivo, tu vai ser visto no mundo inteiro, né? Entendeu? Não te baseie em Sobradinho. Vai saber, né? Então pode falar pro mundo. Vamos falar pro mundo. Então o que acontece? Então assim, primeira coisa, buscar uma administradora que seja referência, né? Isso não é muito difícil, né? Mas se a pessoa não tem informação, vai através do Banco Central, ali você vai estar encontrando. No site mesmo. Mas entra aí no site do Banco Central, lá aparece milhares. Isso. Só que aí que entra... Como eu sei quando é uma boa? Aí que entra o detalhe. Você precisa buscar o quê? Vai lá no Reclame Aqui. Vai lá, entra no Instagram da administradora, procura informação. Só que o mais importante é a ponta. Não é agora puxar pro meu assado, pro assado da nossa empresa. Mas você conhece a pessoa que tu está negociando o consórcio? Né? Você conhece a pessoa, você tem uma relação, é da tua cidade. Mas tu tem 20 corretores. Amanhã tu tem outros 20 que os caras já te abandonaram. Certo. E eu fiz um consórcio de 100 meses e o cara já não é mais teu funcionário. Mas isso que é bacana, Jacques, porque isso acontece relevantemente. Só que, eu sempre digo, o cliente que ele foi atendido por um dos nossos consultores que hoje não está mais, se ele simplesmente fazer um movimento de entrar ou no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, ou no próprio aplicativo dele, vai estar o nosso telefone lá, e simplesmente mandar uma mensagem, ele vai ter uma assessoria. Por isso que é a venda, né? Na verdade, eu Max, eu acho assim, vai verificar no Banco Central e vai ver corretores e administradoras que estão presentes na tua região. Isso. Porque ali tu tem experiência, entendeu? Se um cara hoje está numa área de corretagem de consórcio e o cara já está há 5 anos no mercado, ele já tem uma boa credibilidade. Porque uma corretora de consórcios, se ela está fazendo um trabalho de prometer o que não cumpre, 2 anos, 3 anos ela não sobrevive mais. E outra coisa, quando tu pegar um consultor que a cada 1 ano ele troca de administradora, né? Porque isso acontece muito, já. Assim, às vezes... porque ele está prometendo que não pode cumprir. E aí o que acontece? Ele fica pulando de galho em galho, né? Ele não consegue se fidelizar com uma marca também, né? Sim. Mas e outra pergunta, Max, para eu entender. Fizemos todo o processo que tu comentou, demos o lance, contemplou. Uma pergunta assim muito frequente. Vem do imediatismo do brasileiro de novo. Quanto tempo para eu estar com o dinheiro na minha mão? Um consórcio de veículo? De veículo. Porque muda, né? As Um burocracias exemplo hoje de para aquisição. de veículo. Por exemplo, a primeira coisa que o cliente ele vai fazer, ele vai pegar a documentação. Importante, quando o cliente faz o consórcio, ele não precisa comprovar renda. Porém, quando ele vai utilizar o crédito, isso é muito importante. Isso é muito importante. Ele precisa comprovar 3 vezes o valor da parcela em renda e não ter restrição. Tá? Então, isso... Porque quando ele faz o consórcio, ele não é um devedor, ele é um investidor. Então, ele simplesmente faz, que nem tem gente que diz, é muito simples, não me falar nada. Esse é o meu problema, eu estou assumindo um monte de prestação, eu não sei como é que eu vou pagar. Vamos ter que dar um jeito de aumentar isso aí. Então, o que acontece? Então, ele precisa... Primeira coisa, ele vai mandar a documentação dele, né? Comprovando 3 vezes o valor da parcela. Ele vai mandar 4 fotos do veículo, pegando as lateral, traseiro e o DUT. Vai mandar para o nosso setor administrativo, que vai mandar para a administradora, tem aquela avaliação dos 2, 3 dias, tá? Feito isso, aprovou o cadastro, já vem o contrato de alienação para ele assinar, ele assinou o contrato de alienação, fez a vistoria, os documentando a administradora, é feito o pagamento. Então assim, prazo para isso... 8 dias, 7 dias, 10 dias, aí também depende um pouco do fluxo do processo do administrador. A gente já fez processo de veículo em 5 dias, né? Mas também depende muito de como que está a demanda lá. Então, a gente sempre fala, a gente não gosta de vender um prazo menor do que vai acontecer, né? Eu falo o seguinte, 10 dias... O proprietário lá está pedindo na conta. Não, é rápido. O grande problema é o quê? Aí começa a acontecer aquelas histórias. Mas eu tô 30 dias com consórcio, 2 meses com consórcio. É quando não tem alguém passando a informação na ponta, ou o cliente está fazendo por um 0800, ou está fazendo por e-mail. Né? A Cândida está lembrando ali. E aí realmente. E aí entra um outro detalhe, tá? Que é muito importante. O cliente vai comprar o veículo. Antes de comprar esse veículo, já tem uma pré-análise. Não deixar o cliente iniciar um processo o quê? Ele não comprova a renda. Então, para que ele vai começar um processo e encaminhar a documentação se a gente sabe que vai bater lá na trave? Então, a gente já orienta o cliente. Entendi. O veículo, por exemplo, a gente aceita veículo até 10 anos de uso. O cliente está comprando um veículo que tem 13 anos de uso. Então, é toda uma avaliação que a gente faz antes para quê? Eu sempre digo, no momento que o cliente ele foi numa revenda, já negociou o carro, e depois ele vem aqui e a documentação não passa, ele se frustra.
Então, o nosso processo é o inverso. Antes do cliente ir adquirir o veículo, vem e conversa com a gente. A gente vai dar todo o passo a passo. Um investidor, eu quero comprar consórcios para revender e eu sugiro que ele, então, baseado nessa questão de pessoal para comprovar renda, né? Então não é bom fazer, na minha visão, aí tu me corrige, não é bom fazer 5 consórcios de 100 mil reais de veículos. É melhor fazer 10 consórcios de 50 mil. Para revender a carta? Para tu revender a carta. Perfeito. A única coisa que quando o cliente ele faz para investimento, a gente não recomenda veículo, Jackson. Por quê? Sim. Porque a venda da carta não é atrelada em cima do que ele pagou, em cima do crédito. Então vamos pegar o exemplo hoje, um crédito de 50 mil de veículo, a parcela é 290. Vamos pegar um crédito de 100 mil de imóvel, é 341. Então a margem de lucro na venda das cartas de imóvel são muito maior que nas cartas de veículo. Então, lógico, se o cliente quer comprar o veículo, ok, mas se ele quer para investir, se ele quer para fazer uma alavancagem, é muito mais vantajoso ele ir para um segmento de imóvel do que propriamente veículo. Até porque daqui a pouco é o seguinte, daqui a pouco ele fez para vender e daqui a pouco surgiu uma oportunidade de um imóvel, né? O imóvel ele se valoriza, ele dá ganho de capital. O veículo não. Mas o imóvel também então seria a mesma coisa, porque eu preciso, se eu quero hoje ser um investidor de consórcio, para revender o consórcio. Eu preciso poder revender esse consórcio para alguém que tenha poder de pagamento da prestação comprovado. Então, se eu tiver hoje 100 mil reais, uma prestação depois dele contemplado vai estar em torno de 700 a 800. Né? Então, o cara precisa comprovar 3 vezes essa valor renda. Da parcela. Só que aí entra uma preocupação que... Aí falando dos nossos clientes, eles não precisam ter essa preocupação, porque a gente tem a recompra garantida, independente do valor da carta, independente... Mas vocês pagam um pouco. O que seria um pouco? Sei lá, acho que dá para negociar melhor no mercado paralelo. No mercado paralelo. Não, o que acontece, Jackson? A gente conhece alguns que de repente tem mais necessidade. Sim. Quem não, eu tô te dando um exemplo porque, vamos dizer assim, eu tenho muito contato de pessoas que querem consórcio porque eles já sabem que eu mexo com consórcio. Sim. Mas uma pessoa realmente leiga, melhor negócio é revender para vocês, realmente. Ganhar um pouquinho ali, né? Mas ele tem que ter o quê? Prestação de... Só para ter essa informação correta. R$800 a prestação. Ele precisa ter uma folha de pagamento de 2.400. Isso aí. Como que comprova a renda, né? Por mais que daqui a pouco vamos fugir um pouquinho do consórcio. Hoje, comprovação de renda. Ele precisa ter um contra-cheque que comprove renda, né? Se ele não tem um contra-cheque, se ele é um empresário, ele pode fazer um decore de prolabore. A administradora aceita decore de prolabore. Então, assim, ele precisa... Comprovação de renda é o que se paga imposto. Né? Vamos lá, hoje o brasileiro ele tenta fugir de todas as formas, né? O empresário ele tem uma empresa lá que movimenta 200 mil por mês, mas o prolabore dele lá, né, 2 mil. É um salário mínimo 2 mil, né? Não, eu acho que tu está interpretando errado. Não. Eu sou um empresário e eu ganho muito pouco de prolabore porque eu gasto realmente muito pouco e boto tudo dentro da minha empresa. Então não é todos. Não, mas assim, voltando, né? O prolabore é bem pequenininho. E assim, dá para falar aqui. Isso é polêmico. Tá correto, né? Só que o que acontece? É uma flexibilidade que, através de um decore de prolabore, você pode comprovar a tua renda, você vai pagar imposto sobre aquele decore, né? E não tem problema nenhum. Sim. Tem uma pergunta que sempre vem para mim quando eu falo em consórcio. Tá, mas esse juro, essa taxa, e eu sempre comento a mesma coisa que tu comentaste. Entenda como tu quiser. Sim. Mas são entre 20% a 30% em média que existe de custos a mais. E do montante total. Montante total. Aí o que acontece hoje? Né? No próximo podcast vamos fazer um quadro ali, vamos botar informação para ficar legal também. Mas aí hoje a pessoa me fez a pergunta assim, não, tudo bem, eu estou pagando a prestação, mas ela não aumenta? Não, todo ano ela aumenta. Corrige. Mas se for sem a tua carta, quando tu estiver pagando 350, amanhã ela vai para 100 e alguma coisa e tua prestação vai para 370. Sim. Mas o teu patrimônio também cresce. Aumentou. Né? Aumentou, que tu pode ser contemplado de valor maior. Foi contemplado. Não deixa de aumentar a prestação anualmente. Geralmente é pelo INCC. INCC. Sempre INCC. INCC. Mas aí o cara fala, então eu tô pagando o PRIB mais um juro agora. Né? Só que as pessoas estão interpretando errado. Porque no momento que tu foi contemplado aqui, ou tem a opção de tu deixar aplicado e render mais que o próprio aumento do INCC,
ou tu tá comprando um imóvel que vai ter uma valorização, mas a pessoa tem que entender que a prestação vai ser corrigida anualmente. E por que ela corrige? Isso é uma informação importante. E por que ela corrige? É importante ter essa ciência para as pessoas entenderem daqui a pouco lá na origem o que é o consórcio. Vamos pensar que da onde que veio o dinheiro para ele comprar esse imóvel de 100, 200 mil? Da parcela que todos os participantes do grupo pagaram. Voltamos lá no início então, do grupo. Então, todo mundo ajudou ele comprar esse imóvel, tá? Então, ele precisa ajudar também o Marcos comprar o imóvel daqui 3 anos, porém, daqui 3 anos o imóvel do Marcos vai estar custando um pouquinho a mais do que o dele. Isso é importante. Porém, ele tem 2 coisas. Ele tem a valorização do imóvel e, se não é imóvel de moradia, ele tem a receita de aluguel. Então, ele tem as 2 receitas. E quando a gente volta lá no consórcio, antes dele contemplar que ele tem tanta correção no crédito quanto na parcela, aí entra um ponto importante. Na parcela, Jacques e Marcos, é sempre do período vigente para frente. Quer dizer que as parcelas que tu pagou para trás, elas não corrigem. E a correção no crédito é sempre sobre todo o montante. Então, assim, se nós pegar hoje, o que seria o pior cenário do consórcio, Marcos? Vamos pegar o teu caso, que diz que é mais leigo. O que tu acha que seria o pior cenário do consórcio hoje? O pior é a questão de demorar para ser contemplado. Um ponto. Tudo bem. Tu ser o último a ser contemplado, digamos, né? Mas vamos lá. Ser azarado. Azarado. Mas vamos parar de pensar que ele não deu lance, que ele paga a parcela em atraso, porque isso vai somar nessa hora. Mas vamos pensar que tu foi o último a ser contemplado. Hoje o cliente que faz um consórcio de imóvel e ele é o último a ser contemplado, ele vai retirar mais dinheiro que ele pagou. Tá, Max, mas não tinha taxa administrativa? É a correção da parcela. Essas correções, elas vão engolindo. O consórcio, se você pagar até o final, eu não estou dizendo que ele é o melhor cenário, mas seria uma poupança que tu fez. Se tu comparar, botar o dinheiro no consórcio e na poupança, tu vai retirar mais ou menos a mesma coisa no final. Porque essas correções, elas irão engolir a taxa administrativa. Lógico, é melhor tu contemplar em 6 meses, 1 ano, 2 e alavancar patrimônio. Mas se tu olhar bem friamente, Marcos, dentro do pior negócio, do pior cenário, tu dizer que tu tinha feito uma poupança aí e teve a rentabilidade de uma poupança, não é algo bom? É. Só que tu poderia ter contemplado. É porque o teu objetivo não foi ser agressivo Exatamente. no investimento. É isso aí. Tu deixou rolar, mas dentro entendeu? da pior possibilidade, ainda não é um negócio ruim. Isso. Aí as pessoas já... Outro detalhe. Ah, Max, mas tem que ter algo ruim nesse consórcio. Não pode ser 1000 maravilhas. Só fala coisa boa do consórcio. Tem que ter alguma coisa ruim. O consórcio, ele só é ruim para o cliente que faz e para de pagar. Se torna um investimento ruim, por quê? Porque entendendo que a parcela que ele pagou, no momento que ele para de pagar, ele não resgata naquele montante. Porque o dinheiro não fica dentro do grupo, sempre é utilizado para pagar os créditos. Então ele vai resgatar no final do grupo, ou existe, no caso, existe o sorteio dos desistentes, né? Mas daí eu sempre digo, para esse cliente o consórcio não se tornou algo tão bom, né? Podemos olhar que se tornou algo ruim. Volta-se a falar que se tu comprar alguma coisa, e nesse caso comprar consórcio e tu não dá atenção para ele, vai ser um mau negócio. Mas dá para se dizer que dentro, tanto do mundo do investimento quanto no dinheiro, se tu não der a atenção correta ou se informar da forma devida, vai ser um mau negócio. Mas isso como todos os segmentos que existe, né? Tanto no trabalho... tu faz uma análise como investidor, né? Como é difícil ser um mau negócio. Exatamente. Porque assim, tô pegando 100 mil reais aqui, eu vou comprar um terreno baldio. Agora minha prestação vai para 800 reais. Eu alugo esse terreno de 100 mil, não é um terreno tão fraco. Para os caras botar qualquer porcaria lá em cima e ganho 500 reais. Sobrou 300 reais para mim pagar da prestação. E agora se tu somar os 80 meses que eu esperei para conseguir o consórcio e mais 100 que eu vou ter, vou estar pagando 300. Exatamente. Eu estou pagando 30 mil, enquanto que eu tenho um terreno de 100, que nunca vai perder o valor. Entendeu? Porque imóvel não perde valor, é muito difícil perder o valor. Tem que fazer um negócio e a muito gente ruim. Nunca teve acesso a tantas coisas, né, Jacques? Vamos partir o seguinte, um outro exemplo, um cliente meu comprou um apartamento, Capão da Canoa, comprou um apartamento, ele comprou por 320, estava sendo vendido a 370, ele comprou por 320 o apartamento, tá? Acho que a carta dele não era bem 320, era 300 e alguma coisa, ele botou um pouquinho de dinheiro por fora. Mas ele comprou o apartamento. Se eu falar a parcela certa agora, só se eu olhasse no sistema, vou estar mentindo. Mas ele deve estar pagando hoje em torno de 2.300 de parcela. Ele está alocando pelo Airbnb. Gente, ele me falou, se eu estou mentindo é pela informação dele, ele disse, Max, eu estou tirando em torno
de 3,5, 3, 4, dependendo. Tá? Então ele está pagando a parcela e tem mês que está sobrando mais 1.000 e pouco. Não, mas isso eu já me informei um pouco. Questão de faturamento desse tipo é gigantesco. É assim, ó, é um baita negócio aí. Tipo... Só que daí o que acontece? Aí entra um outro detalhe, o quanto é importante, vamos lá, se é um investidor que está nos assistindo e ele tem condições de dar lance, ok, mas vamos pensar, aquele casal que está nos assistindo, que tem a casa deles, né, que está ali, mas eles daqui a pouco eles não têm um capital para dar lance, mas será que eles não têm condições hoje de pagar uma parcela de 922, fazer uma carta de 300 mil? Eu sempre brinco, eu sou casado, né? Quantos 100, 200, 300 que a gente gasta que a esposa não sabe, que a esposa gasta que a gente não sabe também, que vai. Hoje eu sempre digo, o nosso custo de vida mensal tá tão alto que é tão fácil gastar 300 pila na rua. O consórcio ele tem assim, ou tu tá ali fazendo um consórcio, eu até anotei umas assim, ou tu é aquele, quero fazer um consórcio. É tradicional, a gente pode chamar, né? Vamos dizer, ou cara, tu quer otimizar e tu tá ali pensando, ou tu é aquele cara cirúrgico, né? Eu tenho um amigo que comprou agora um apartamento em Canela, perto da igreja de Pedras. Vai entregar em 2016. Qual a negociação que ele fez? Ele deu 100 mil reais de entrada, os caras deixaram ele pagar 20 mil de entrada somente, mais 20 parcelas de 4 mil reais no mês. E lá no contrato 410, que é o saldo dos 511, para pagar 60 dias depois do habite, que é o tempo que o cara vai conseguir botar o consórcio. Ele está comprando um apartamento que no mínimo vai valer 600 mil ali, quando tiver entregue. Ele está gastando 100 mil reais ainda pedaladinho. Vamos dizer que é a pior das hipóteses, ele não tem os 4 consórcios. Ele vai botar mais 140 para contemplar 4 cartas de 100. Aí o que vai acontecer? Vamos dizer que ele precisa 5, vamos botar ali 160 mil reais. Para sobrar líquido. Vamos dizer assim, 160. Ele está botando 260 mil reais num apartamento que amanhã, vale o que vai acontecer? Vale 600 e que vai pagar e vai sobrar a prestação. O aluguel vai dar mais do que, ele paga que a prestação desses consórcios. E detalhe, 2026, né? Se ele já fez esses consórcios, quando vem até lá, ele contempla um sorteio, ele contempla um embutido e ele não tira recurso. Eu sempre chamo isso muito de fluxo 50%. Entendeu? O investidor que pensa em fluxo de 50%. O consórcio tem muita essa possibilidade de tu comprar algo de 1 milhão e gastar 500 mil. Comprar algo de 100 mil e tu gastar 50. Isso é muito real. Isso acontece. Tu alavancar teu dinheiro. Né? Vamos dizer assim, Max. Hoje eu poderia, de repente, dar uma dica para as pessoas e dizer assim, cara, se tu quer 100 mil reais, tu precisa ter 50. Se tu quer 500 mil reais, tu precisa ter 250. O Jackson, ele... Aí as coisas vão acontecer, entendeu, né? Mas só para ter uma noção, as pessoas têm uma noção. Eu preciso hoje um carro de 70 mil, eu preciso ter 30, 35, eu consigo conquistar esse carro com consórcio. Consegue. Mas e vem cá, então, vamos... A gente já tá em... Ó, era 40 minutos, né? Quanto já deu 1h15. Ih, qualidade, hein? Até os caras de Sobradinho são muito faladores. Até o Bambam nos deixou... Abandonou já. Mas assim, ó, então, para resumo, e a gente ir se direcionando para o final, dentro do consórcio, pelo que eu aprendi na live, o que eu entenderia? Primeiro ponto, eu tenho que ter um objetivo final. Certo. Ou é comprar um carro ou um imóvel. Outra, se eu sou imediatista, é um projeto para o futuro. E o ponto principal que eu vi, não atrasar a parcela. Não atrasar a parcela. Tu tem que estar em cima, tem que buscar o conhecimento para te não cair fora da jogada e dizer que o consórcio é ruim. É isso aí. É a base. E aí, abrindo um pouquinho mais, que eu acho que é importante as pessoas terem essa noção. Que nem você falou, veículo sim, né? Veículo, imóvel. Mas entrando na linha do investimento, que é o cara que quer se alavancar, ele quer ganhar dinheiro, que seja vendendo, que seja construindo para vender. Então, separando muito isso. Porque o que acontece hoje, né? Daqui a pouco quem está nos ouvindo aqui, ele já tem o imóvel dele, imóvel residencial, comercial. Mas por que não se alavancar, né? Por que daqui a pouco não comprar imóvel para botar alugar ou construir para vender? Né? Hoje, por exemplo, tu construir para vender com consórcio tem uma rentabilidade muito bacana, né? E tu usar o capital do consórcio e não precisar te descapitalizar. Não, e tanto que tu usa, tipo, a taxa de juro
Tu comentou de 20 a 30, né? 20 a 30. De 20 a 30. É a questão do investimento em banco, em empréstimo. Tu vai pegar isso, quanto é que vai te custar? E assim, né, gente, vamos lá. A gente nunca viveu um período tão longo de taxas de juros. Se a gente analisar, a gente vai continuar com esse período, tá? E quem não se programar não vai adquirir mais. Antigamente se liberava, vamos lá, antigamente como é que funcionava? Queria comprar uma casa, o casalzinho se juntava e ia comprar uma casa, porque tinha dinheiro. Não. Quem aproveitou isso, aproveitou. Quem não aproveitou, não vai voltar isso tão cedo. Então, quem não se programar, não vai comprar mais. Outra coisa, eu sou do tempo que tinha terreno para vender. É 29.900. Quem não lembra disso? Agora não baixa de 100 mil. É isso que eu quero dizer. Então, tá cada vez mais difícil das pessoas adquirirem bens. Que nem o Jacques falou. Quem daqui a pouco já tá no giro, ok. Mas é aquela pessoa que não tá no giro. À vista, financiamento ao consórcio. Muitas vezes não é o conhecimento que vai resolver tu sair de uma situação assim, financeira não tão boa. Tu cuidou muito de ter falado. Que a coragem. Sim. Sair da merda, eu ia dizer. Né? Então, assim, que a coragem. Porque é o seguinte, Max, vamos lá. Hoje eu sou um cara que não tenho quase nada. Mas eu tenho um carro que vale 30 mil reais. Eu consigo fazer um consórcio e comprar um carro de 50 rapidinho. Certo. Agora eu comprei o carro de 50. Estou com um carro de 50 mil reais. Quero pegar e vender esse carro que está alienado. Não pode ser vendido porque ele está alienado. Mas eu posso transferir ele para uma outra pessoa. Pode transferir a alienação. Alienação eu posso transferir. Então eu tenho 30 mil de patrimônio. Agora eu quero ganhar 10 mil reais. Eu faço consórcio, dou o lance do meu carro, pego um carro maior, volto aqui e vendo esse meu crédito que eu já paguei por 40. Certo. Entrego o carro pro cara de 60 mil reais e o cara tem uma prestação baixinha para pagar, muito melhor que financiamento. Ganhei 10 mil. Tu já vendeu o veículo alienado para ele. Tenho 40 na minha mão. Né? Então, assim, eu acho que não tem como não fazer negócio bom com consórcio. Não, eu depois... Olha, isso aqui eu já vou conversar com o Marcos. Mas agora entra justamente... E aí o imóvel é a mesma coisa, Marcos, porque tu pegar hoje, eu tenho uma casa, eu não sou de perfil investidor, mas eu não preciso muito para dar a minha casa, que vale 250, para comprar uma de 500. Sim. Porque essa casa vai ser os 50% que eu preciso, em média, para poder buscar essa casa de 500. Entendeu? Agora eu quero fazer o quê? Vender a minha casa, construir uma casa, tô com a casa lá, ela vale 300, eu quero investir mais. Cara, eu posso te dar um exemplo que é verídico, aconteceu, um cliente nosso, ele tinha uma carta de 700 mil. E ele contemplou aquela carta, tinha pago quase 3 anos, e o que ele fez? Ele queria construir para vender, né? Então, ele comprou um terreno e construiu, tá? Com a própria carta. Com a própria carta. Só que o que eu orientei ele? Aí entra a orientação. Eu orientei ele, se ele tinha algum imóvel no nome dele, eu orientei ele a alienar o imóvel terceiro. Não dele mesmo, mas um outro imóvel, né? Não o que ele estava construindo. Não o que ele estava construindo, tá? Esse cara, ele é um profissional, ele é médico, tá? E ele construiu, deixou a casa dele alienada. Ele vendeu essa casa, informação dele, investiu 700 total, tirando corretagem, tirando imposto, sobrou aproximadamente 1 milhão para ele, líquido. Ele me procurou porque o que era a ideia dele? Quitar o consórcio, tá? Aí eu disse pra ele, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, essa parcela tu não paga? Ele brincou, as mulheres vão ficar bravas comigo, né? A minha mulher gasta em roupa isso, tá? Eu disse, então... Segue pagando a tua parcela. Deixa eu elogiar minha mulher aqui. Minha mulher gasta muito pouco em roupa. Ela é muito querida. Né? Fez a média, né, agora. Mas o que ele fez? Eu vou ficar quieto aqui. Eu orientei ele a não quitar, então ele deixa a casa dele alienada que ele não vai vender e agora ele tá girando com 1 milhão. Gente, ele é médico, tá? Ah, mas construir. Ele tem um arquiteto que gerencia para ele. Agora ele vai botar em 2 conjuntos, ele vai mobilizar 500 mil em cada conjunto. Então, isso é usar a inteligência, ele usar o dinheiro do consórcio para trabalhar, deixando o imóvel dele em garantia. Posso fazer isso da mesma forma, então. Se eu tenho uma casa que eu comprei. Certo. Que eu comprei, tá lá, tá quitada, paga, de 250 mil reais. Eu tenho um consórcio de 500 mil. Consegui negócio dos 250 para ela, são 50% do lance, e vou botar aquela casa dos 500 mil na alienação do consórcio. Consigo, então, eu transferir também essa carta de imóvel para uma pessoa.
Consegue. Se no caso ela comprovando a renda para poder pagar a prestação. Tu vai vender a casa, como tu construiu ela e alienou ela, não tinha outro bem, tu vendeu a casa dela, a casa para ela com alienação. Não, eu peguei a casa de 250 mil reais, vendeu. Peguei ela, botei no negócio para poder dar o lance no consórcio. Sim. Tu se desfez dela. Me desfiz dela. Comprei uma de 500 mil e essa mesmo está alienada no consórcio. Ok. Agora eu quero pegar essa casa que eu só gastei 250, que era a minha casa aqui, quero vendê-la para alguém por 350. E ele assume o resto do consórcio. Posso vender porque eu consigo fazer a transferência. Só aprova o cadastro dele, ele precisa comprovar a renda, aprova e transfere o imóvel com bem entregue. A cabeça tá explodindo. Mesma coisa. Mas deu para entender, claro, Marcos? Dá para botar 100 mil ali, porque o que acontece? Se o cara hoje chegar em mim, ele vai querer comprar essa casa de 500, de repente ele também só tem 300. E ele não é habituado com consórcio, ou nem tem consórcio. Eu vendo o meu consórcio para ele, ganho 100 mil nessa brincadeira, dos 250 para 350, e ele, por o saldinho ali, dos 150 mil, o consórcio para ele vai ser muito mais barato que ele pegar um financiamento para pegar essa casa. Aí eu conseguindo transferir, eu consigo ter renda, o cara paga menos prestação. Fica mais em conta para ele. Todo mundo sai ganhando. Da mesma forma que o que hoje, por exemplo, o Marcos comprou um veículo, né? Contemplou lá 100 meses, mas eu não quero ficar 100 meses para trocar de veículo. Ele está 2 anos com o veículo, ele não vai vender esse veículo dele, ele vai comprar um novo veículo e vai substituir garantia. Vai tirar a alienação do veículo antigo e joga para o veículo novo que ele comprou e ele não precisa quitar o consórcio para comprar um novo veículo. Entendi. Vamos supor assim, eu alienei um carro agora. Ok. Tipo, ele está alienado, estou pagando as parcelas. Eu posso transferir, então... para outro veículo. Para outro veículo. Para outro veículo. Que tu comprou. Então tu trocou de veículo, mas não precisou quitar teu consórcio. Tu tem um carro de 50 que está alienado. Agora tu quer comprar um de 80. Tu vai lá dar os 30 para comprar a diferença, tu entregou o teu, e tu transfere o consórcio para o teu carro novo. Entendi. Onde faz isso, o nosso setor administrativo auxilia em todo esse processo. Tá, então vamos ter que ver. Eu preciso dar uma notícia antes de nós finalizar, tá? Então, assim, nós fizemos o podcast num dia errado, porque amanhã o Pribe está de aniversário. Amanhã, com certeza, teria um coquetel aqui para nós. Teria um bolão aqui. Mas nós vamos melhorar, o motivo podcast vai melhorar na estratégia. Nós vamos avançar. Tivemos um pequeno atraso também. Entendeu, né? Vai ser, com certeza... A elaboração vai ser feita com mais calma nas próximas vezes, né? E, falamos 40 minutos. Vai fechar 1h30. Nem vimos passar. Eu acho que então a gente vai agradecer, vamos se despedir, né? Então, Max Pribe, natural de Sobradinho, né? Empresário. Olha que o povo de lá vai me matar, Lagoa Bonita do Sul. Lagoa Bonita do Sul. Lagoa Bonita do Sul. Lá, mas é na grande Lagoa Bonita do Sul que ou é a Grande Sobradinho? Na Grande Sobradinho. Na Grande Sobradinho, né? Então tá. Mas o Max é um empresário de sucesso aqui em Santa Cruz do Sul, vem do interior, um cara muito humilde. Convidei ele, Marcos, por isso, né? Então, o consórcio precisa de atenção. O empresário, para ter sucesso, precisa ter humildade, né? E conhecimento. Então, o nosso podcast aqui, Max, ele é para isso, né? Para ter os parceiros de confiabilidade do nosso lado, para a gente fazer um podcast para ajudar as pessoas que estão também assistindo a gente, né? Para a gente realmente fazer E até pra gente aprender muito, né? Porque a gente hoje à noite aprendeu muita coisa. Exatamente. Né? Eu te falo particularmente, assim, o que eu sabia de consórcio foi pelo que o Jackson me passou, mas trazer da forma com que tu trouxe e o Jackson com a experiência também é muito legal. E tu desmistifica, né? Essa parte negativa do consórcio e... Agradeço muito aí pela tua presença, não te conhecia, né? Mas foi um prazer enorme te conhecer. Eu sempre digo assim, indiferente, consórcio, qualquer coisa, eu falo para as pessoas estudem, busquem conhecimento. As pessoas hoje tendem a terceirizar a responsabilidade, né? Tipo assim, Jacques, o que tu me diz? Marcos, o que tu me diz? Pode buscar opinião, mas busca conhecimento, estuda. Porque eu sempre digo, se tem uma coisa que eu aprendi, conhecimento ninguém tira da gente. Queria dar os parabéns para vocês, tá? Pelo excelente projeto de vocês, tá? Pelo trabalho, agradecer o convite aqui e tenho certeza que o podcast de vocês já é um sucesso, tá? Conhecendo, o Jacques já conheço aí uma longa data, conhecendo você, pela tua humildade também, Marcos, e agradecer pelo convite mesmo e dar os parabéns para vocês e com certeza o que eu puder somar aí, a gente está à disposição. Com certeza foi 1h30, foi curta, né? É isso aí. Vai ter que vir outra vez, sem dúvida aí. Marcos aí Pribe, pouco mais... empresário, Marcos, médico, informação, daqui a pouquinho. empresário, dono da Albus.
E Jackson Rabuski, empresário também, né? Proprietário da empresa Motivo, né? E parceiro junto com a Albus nesse podcast aí, que com certeza vai ser muito sucesso, vai, né, Marcos? sim, sem dúvida. Marcos está trabalhando até domingo, direto. Não existe almoço grátis. Não existe sucesso sem trabalho. Eu sempre digo, a gente tem que ter muito cuidado, a gente vive uma geração que está muito à procura de um milagre. Meu amigo, não existe. A gente precisa transpirar. Não existe nada rápido. Não existe nada cair do dia para noite. A gente precisa gastar. É muita inspiração sem transpiração. É isso aí. Eu sou daquele tempo, quando tu fala em vendedor, eu aprendi a vender com meu pai. Meu pai vendia melado de porta em porta. Então eu sempre digo, a gente tem que ter coragem, trabalhar de uma forma séria, humilde, tá? Que aí as coisas vão acontecer. E o mais importante não é a velocidade das coisas, né? Todo mundo quer as coisas muito rápido. É a direção. Se a gente está na direção certa, as coisas vão acontecer ao natural. Exato. Então tá, mas agradecer a equipe técnica, né? Que teve participou várias com a gente substituições aí. da Albus, né? Prib Max, né? No podcast Pro Mundo, né? Marcos aí, prazer estar contigo também. Aí, primeiro grande de muitos, abraço, né? Um grande abraço para vocês todos aí também e obrigado por estarem com a gente. Feito.